A receita de hoje é macarrons. Hoje eu quero ensinar para vocês a fazer esse doce, né? Que às vezes dá muita dor de cabeça. Aqui, gente, já deixei meus ingredientes tudo separado. Eu vou utilizar açúcar de confeiteiro, açúcar refinado, farinha de amêndoas, claras de ovos, água, tá bem? Então eu vou explicar um pouquinho porque macarrons ele depende de vários processos separadamente e que a gente tem que seguir essas regrinhas para que no final dê tudo certo, tá bem? Então o que eu vou fazer? Eu tenho um processador muito pequeno, por essa razão eu vou utilizar o meu liquidificador para triturar então a farinha de amêndoas e o açúcar de confeiteiro, tá? Eu tô utilizando o açúcar Glacúcar, aquele da União, que ele é um pó bem fininho. Eu sei que vocês querem saber se pode usar outro tipo de açúcar, como o açúcar impalpável. Pode utilizar, mas eu dou preferência para o açúcar de confeiteiro, tá bem? Procurem sempre uma farinha de amêndoas de ótima qualidade, tá? E que ela esteja assim bem sequinha. Eu vou processar no liquidificador, mas se você tiver um processador, é melhor no processador porque deixa mais farinha, tá bom? Depois de processar, eu vou peneirar aqui na minha tigela, tá? Então a gente começa o preparo do macarrons processando ele no liquidificador ou no processador. Aqui eu separei as minhas claras metade metade. Eu vou utilizar para fazer o macarrons o merengue italiano. O que é o merengue italiano? É aquele merengue que a gente faz uma calda de açúcar. Ele é o merengue mais estável da confeitaria e por essa razão eu vou utilizá-lo. Claro que para fazer esse merengue é impossível fazer ele sem um termômetro, tá? No caso aqui, eu vou utilizar este tipo de termômetro aqui, que é um termômetro de sonda, tá? Ele é um termômetro com esse espetinho, onde o fio fica bem afastado do fogo e aqui fica mostrando então a temperatura, tá bem? Vocês vão precisar de um termômetro para fazer. Pode ser o a laser, não aconselho, porque o laser não pega precisamente a temperatura da calda. Pode ser de espeto, pode ser esse tipo aqui, pode ser um termômetro de calda mesmo, aqueles de vidro, pode ser o termômetro que tu tiveres aí. E se tu só tiveres o termômetro a laser, tenta fazer com o laser, tá bem? Posso fazer um outro tipo de merengue? Pode tentar. A confeitaria, gente, são testes, tá? Existem macarrons feitos com merengue italiano, com merengue suíço e também com merengue francês. O merengue suíço, que é aquele que a gente esquenta as claras com açúcar, dá certo também e ele é também um merengue estável. Vocês podem tentar fazer com ele, caso vocês não tenham o termômetro. O que eu quero passar aqui para vocês é que vocês precisam seguir algumas regrinhas para que o resultado final seja ótimo, né? Não busquem a perfeição, porque só conforme vocês forem fazendo, né, dia após dia, testando receitas, é que a gente consegue ir se aperfeiçoando na arte dos macarrons. Vocês podem treinar a receitinha utilizando farinha de amendoim, se desejarem, tá bem? Vão pegar o amendoim já torradinho, sem casca, né, sem pele, vão processar, deixar ele quase um pozinho e podem se aventurar testando com essa farinha de amendoim. Por quê? Porque ela é muito mais barata para vocês fazerem os primeiros testes se desejarem, tá? O processo aqui é simples, a gente tritura o açúcar de confeiteiro com a farinha de amêndoas, peneira. Eu vou misturar aqui uma parte das minhas claras, já vou colocar o meu corante, vou misturar e vou reservar em uma panelinha pequena, e aí deem preferência para uma panela pequena mesmo, porque quanto maior a panela, mais difícil vai ser de acertar o ponto da calda. Então uma panelinha pequena eu vou fazer a minha calda. Aqui eu vou colocar água e o açúcar normal, açúcar refinado, tá bem? Na hora da calda eu vou mostrar para vocês, mas a gente começa a bater as nossas claras na batedeira quando a calda chega a 110 graus. Quando essa clara atingir a temperatura de 118, a gente desliga o fogo e verte na nossa batedeira já com as claras batidas, tá? Vocês vão ver tudo isso ao longo aqui do vídeo e vamos seguir esses processos e eu vou explicando para vocês ao longo do vídeo, tá? Então agora eu começo processando a farinha de amêndoas e o açúcar aqui no liquidificador. Processou, agora eu vou peneirar. Gente, aqui na minha cidade é muito úmido, tá bem? Então, o ideal é a gente procurar sempre fazer em dias mais secos, mais frescos,
ou ter uma cozinha climatizada, que é o caso hoje aqui, tá? Hoje aqui tá muito úmido, ó, tanto é que a farinha, ó, ela se junta, tá? Por causa da umidade. Então a gente tem que estar sempre pensando o melhor dia de fazer macarrons, tá? Aqui na minha cidade, como é uma das cidades mais úmidas do Brasil, é muito difícil a gente ter um dia seco, né? Então não adianta. Então o ideal é ligar a refrigeração, né? Ter a cozinha climatizada mesmo. Então agora é só peneirar, tá? Peneire até terminar toda a farinha. Farinha, açúcar peneirado. E agora aqui é que eu vou misturar uma parte das minhas claras, ou seja, a metade, tá? Então, aqui ó, eu já tenho a farinha, vai a metade das claras, tá? E é nesse momento que a gente pode colorir o macarrão. Se você quer fazer todo ele de uma cor só, a gente pode agora colorir. Eu vou querer fazer todo ele em rosa, vou utilizar corante em gel, tá? O corante líquido eu não aconselho, pode ser em gel, pode ser em pó, tá bem? E aí eu coloco aqui umas gotinhas e vejo. Ai, Tuane, mas eu não queria todo ele de uma cor só. Então tu pode ou colorir o merengue, tá? Uma opção é colorir o merengue e a outra é quando for fazer a macarronagem. O que é a macarronagem? Quando a gente for misturar o merengue aqui na farinha, antes de dar aquela boa misturada, a gente divide em porções e aí faz a colorização, tá bem? E aí vai fazer a macarronagem nas porçõezinhas, né? Nos potinhos divididos, tá bom? Então essa é a opção, ó. Então aqui eu vou misturar as claras com o corante rosa, coloquei só 2 gotinhas, vamos ver a tonalidade que vai ficar. Por que a gente não faz a macarronagem e depois colore? Porque a gente não pode misturar muito, tá? Tem um ponto certo desse macarrons, porque senão ele pode se esborrachar no forno. Então, por isso que a gente, antes de fazer a macarronagem, a gente faz a colorização. Ó, aqui ainda tá um rosa bem tímido. Vou colocar mais 1, 2 gotinhas, tá? Estou utilizando corante em gel. Como aqui ainda vai entrar o nosso merengue batido, eu posso deixar ele mais rosinha. Aí eu quero deixar esse meu macarrons bem branco. Aí vai ter que usar um pouquinho de dióxido de titânio ou um pouquinho de corante branco para depois colorir, tá? Ou eu quero uma cor, como ele não é tão branquinho, ele é mais amarelado, né? Eu quero uma cor mais viva. Então primeiro neutraliza, depois faz a colorização. E aí vai colocando o corante aos poucos para não passar do tom que você deseja. Ó, pra mim aqui tá ok nesse tom de rosa, tá? Então aqui a gente vai reservar enquanto a gente bate o merengue. Pra gente fazer um merengue bem feito, bem estruturado, a gente tem que certificar que a nossa batedeira está bem limpa, livre de gordura. Para isso, depois de você lavar muito bem, você pode passar com uma toalhinha aqui absorvente, álcool 70 ou vinagre de álcool, tá? Eu vou passar o álcool, ó, e aí é só higienizar aqui, ó, as pás, né, da batedeira. No caso aqui, a gente tá utilizando o globo, mas você consegue fazer numa batedeira normal, tá? E aqui, a minha tigela da batedeira também. E aí eu me certifico de que tá tudo bem limpo, livre de gordura, de água, tá? Porque a gente precisa desse processo para ter um merengue perfeito.
Então agora, depois de tudo bem limpinho, eu coloco as claras, ou seja, a segunda parte das claras aqui, ó, na minha batedeira, mas eu não vou bater agora, tá? Quando que eu vou bater essas claras? Quando a minha calda chegar a 110 graus. Aqui tá o meu termômetro. Quando esse termômetro bater em 110, eu começo a bater as minhas claras. E quando a minha calda chegar a 118 ou 120, né, entre 118 e 120, eu desligo o meu fogo e aí verto a calda aqui. Então, vou deixar as claras aqui, já vou baixar aqui a minha batedeira. A hora que chegar aqui em 110, a gente liga, tá? Aqui na minha panela, que é uma panela pequenininha, eu vou colocar a água e o açúcar refinado. E aí aqui, gente, não é para mexer essa calda, tá? Tem que ter muito cuidado. Eu não vou mexer com a colher, ó. Eu só vou mexer assim para misturar na água, tá? Ó, só dá assim, ó, uma mexidinha com a própria panela e aí já pode ligar o fogo. Como esse meu termômetro é de sonda, eu vou já colocar ele aqui dentro, tá? Como ele tem esse espetinho aqui, ó, eu vou deixar ele aqui no meio da panela e vou largar, tá? É legal esse termômetro porque como ele é comprido assim, ó, o fio comprido, vocês podem utilizar no fogão a gás sem problema. Aqui o meu fogão não esquenta, né? Então não tem problema. Ó, vou deixar ele posicionado aqui. Vou ligar a minha panela e vamos controlar o tempo. Ó, tá quase chegando em 110, então eu vou ligar aqui. Chegou em 118, desliguei meu fogo. E agora vou baixar um pouquinho a minha velocidade da batedeira para poder virar a calda. Lembrando que vocês não vão virar no meio, porque senão vai espirrar muito, tá? E se espirrar, as gotículas vão ficar duras e a gente vai perder calda. E não pode utilizar aquele açúcar, né, que tá ali açucarado nas paredes da batedeira. Então, ó, a gente vai virar na parte da batedeira aqui, ó, no vidro, tá? Na tigela, ó, devagar. Em contato com a tigela. O merengue esfriou. Ó. Esse é o ponto correto do merengue, tá? Se aqui nas paredes do bol tiver açucarado, vocês não vão utilizar esse merengue que tá grudado nas paredes, tá? Mas esse é o ponto. Então agora a gente vai para o processo de macarronagem. O que é isso? Eu vou misturar o merengue aqui. Tem muita gente que faz ao contrário, né? Que mistura as amêndoas aqui, mas eu prefiro assim, tá? Misturando devagar. O que acontece? A gente tem que misturar, você pode até fazer na batedeira esse processo se desejar com a raquete, mas tem que ter muito cuidado para não passar do ponto, tá? Eu vou colocando aos pouquinhos o merengue, tá? Para ir intercalando, né? Um pouquinho de merengue, misturando com essa nossa mistura rosa. Ó, coloca um pouquinho e mexe, tá? Eu não quero que a minha macarronagem ela tem que cair em fitas, tá? Mas eu não quero muito mole, porque senão depois no forno pode ser um dos processos de não criar o pezinho e esparramar, tá bem? Falando em forno, a gente vai deixar esse macarrão secar, porque aqui na minha cidade é muito úmido. Se aí na sua cidade não é muito úmido, tu pode fazer o teste, né? E tudo são testes, como eu sempre digo, fazer o teste de colocar direto sem fazer a parte da secagem, né? Mas aí tudo é teste. Tu pode assar alguns direto, né? Outros tu pode deixar secando para ver a diferença, o que vai acontecer no teu macarrões, né? Ó, e vai colocando aos poucos e vai misturando. E ó, tu pode fazer o teste, ó, ele não tá caindo em fitas, tá vendo? Ele vai cair em blocos. Então ele não tá pronto, né? Mas nunca misture demais para não ter problema.
Caiu a primeira fita, já tá ok. Agora que eu já coloquei todo o merengue, sempre assim, ó, de baixo para cima, tirando o ar e misturando bem, tá? O rendimento vai depender do tamanho que você for fazer de macarrons, tá? Mas ele rende bastante. De baixo para cima, pegando toda a farinha. Ó, ainda não tá caindo em fitas, tá? Caiu em fitas a primeira vez, tá prontinho. Ó, aqui ele já tá caindo em fitas, ó. Viram? É isso aqui, ó. Ó, mais uma vez para vocês verem. Fez essa fita, tá pronto, já posso colocar dentro do meu saco de confeitar. Aqui eu estou utilizando um saco com o bico perlê. O ideal é um bico redondinho, assim que a gente chama de perlê, 1A, 2A, o tamanho que você desejar, tá? Então eu vou colocar aqui. E aqui, ó, eu tenho uma forma que eu vou utilizar de cabeça assim, para baixo, tá? Eu vou utilizar o fundo. E um tapete de silicone. Precisa ser um tapete? O ideal é o tapetinho, tá? Essa minha forma, ela já tem aqui umas marcações. Se não tiver, você pode fazer as marcações, tá? Com um bico de confeitar e colocar aqui por baixo um papel manteiga com as marcações para se guiar, tá? O ideal é um tapete mesmo, porque às vezes gruda. Posso usar papel manteiga? Vou até fazer um teste aqui com papel manteiga para vocês verem, tá bem? Mas o ideal mesmo é um tapetinho de silicone, tá? Tem papel manteiga que funciona super bem. Outros já não funcionam, nem tanto, né? Não funcionam bem. Então, vocês têm sempre que testarem, tá? Então, eu vou utilizar as marcações. E aí, então, em pé, tá, gente? Pingou e saiu. Pingou e saiu. Pingou e saiu. Pingou. E aí, vocês vão fazer isso até terminar a massa, tá? Pode fazer maior, pode fazer menor, o tamanho que tu desejar. Agora eu quero tirar um pouquinho do ar, então eu só dou uma leve batidinha, tá? Ó. Se por acaso você vê bolinhas de ar, tu pode aqui, ó, estourar com, ó, o palito, tá bem? Para eles não ficarem feios. Ó, vai usando o palitinho de dente, que é mais fácil também. E dá uma leve batida, ó. O ideal é não colocar muito perto, que nem eu fiz aqui, mas claro que eu fiz de forma demonstrativa, senão eles podem se grudar, tá? É nesse momento que, se vocês quiserem colocar confeitinhos em cima, vocês têm que pôr antes de ir ao forno e antes de secar, tá? Então aqui eu vou colocar alguns confeitinhos, lembrando que aqui é confeito de açúcar, tá? Chocolate não funciona, granulado não funciona, tá, gente? E agora eu vou deixar secando por aproximadamente 20, 30 minutinhos, temperatura ambiente, até eu encostar meu dedo e ver que a casquinha de cima tá sequinha. E aí o forno. O meu forno aqui tem convecção, tá? Vou ligar na convecção, mas você tem que testar aí no seu forno. Não vai ser a primeira nem a segunda fornada que vai sair ok. Testou, saiu uma fornada ok,
vai marcar ali, ficou 12 minutos, ficou 15 minutos, a 180, a 160, a 150. O ideal é fogo baixo, tá? O meu forno aqui eu vou ligar a 150 graus. A hora que tiver sequinho, a gente vai levar então para assar. Os macarrões saíram do forno. Observem, gente, não coloquem junto que nem eu fiz, tá? Porque eu não me dei conta na hora de pingar os macarrões e acabou juntando, tá bem? Então prestem atenção nisso, coloque bem espaçado. Ficaram 12 minutos a 150 graus no meu forno. Macarrões assados saíram do forno e aqui eu trouxe para vocês verem os erros que a gente pode cometer ao fazer os macarrões, tá? Nessa primeira leva aqui, o que eu fiz? Eu bati demais a forma. Quando a gente bate muito a forma e não bate de uma maneira uniforme, ou seja, na hora de eu largar, se eu largar mais para um lado ou para o outro, pode ser que crie pezinho mais de um lado do que do outro, que foi o que aconteceu em alguns macarrões. Ó, aqui embaixo, por ter assado no tapete de silicone, ó, eles ficaram, ó, perfeitos, tá? Essa é a consistência exata do macarrões, ó. Ele é, ó, puxentinha por dentro e crocante por fora, tá? Porém, vocês têm que prestarem atenção na hora do preparo. Primeira coisa, farinha de amêndoas tem que estar bem novinha, bem sequinha, para não ficar muito úmido o teu macarrões. Depois, o forno não pode estar muito alto e nem muito baixo. O ideal é em torno de 140 a 150 graus. O que eu diria, para macarrões, o ideal mesmo é vocês terem um termômetro de forno. Posso usar forno de convecção? Pode usar, com o ventilador ligado, sem problema nenhum. Pode usar o forno normal. Porém, um termômetro de forno é sim primordial. Outra coisa que também precisa, gente, é o tapete de silicone. Vejam como ele fica perfeito assado no tapete de silicone. Não deu certo os macarrões em papel manteiga. Existem alguns papel manteiga, né, mais tecnológico, digamos assim, que aí a gente consegue assar perfeitamente. Porém, o que eu tinha aqui na minha cozinha não funcionou, que é esse normal que a gente compra no supermercado, tá? A diferença aqui dessas duas fornadas, tá? Essa aqui eu bati demais e assei um pouquinho mais baixa a temperatura, ele ficou mais clarinho. Essa aqui eu não bati, ele formou pezinho em toda a volta, porém a temperatura estava um pouquinho mais elevada, então ó, ele ficou um pouquinho mais moreninho. Vocês têm que cuidar em tudo isso na hora de assar. Como eu disse para vocês, não vai ser na primeira fornada, né, que vocês vão acertar em cheio o macarrão, tá bem? Então sempre tem que fazer muitos testes, tá? Outra coisa, na hora de vocês fazerem a macarronagem, cuidem para ele não ficar muito fita. Começou a cair em fita, está pronto. Por quê? Porque se esse macarrão se espalhar demais, ele não vai criar o pezinho também, tá? Então, se a tua macarronagem estiver muito mole, o teu macarrão não vai criar o pezinho. Dê preferência para tirar, né, as bolhas de ar com um palito. Porque se tu bater de uma maneira que não for uniforme, ele não vai criar pezinho uniformemente também, tá? Fazer macarrões é sim chatinho, exige muita técnica, são muitos detalhes, mas a partir do momento que tu faz ali 1, 2, 3 receitas e tu entende o teu forno, tu entende o ponto certo da macarronagem, é muito fácil de fazer a partir daí, tá bem? Lembrando que aqui a gente tem duas tonalidades de cor diferente, porque aqui, ó, ele ficou um pouquinho mais escuro que esse, por exemplo. Por quê? Porque eu coloquei um pouquinho mais a temperatura do forno e acabei deixando passar 1 minutinho a mais. Então, tudo isso vocês têm que controlarem, tá bem? Agora, ó, essa minha fornada saiu do forno faz uns 5 minutinhos, eu já consigo tirar, olha a facilidade do tapete de silicone, ó. Então, é só tirar e deixar esfriar sobre uma gradinha de resfriamento, para só então, né, depois de eles estiverem bem frio, vocês rechearem com o que desejar. Vocês podem fazer uma ganache de frutas vermelhas, uma ganache de morango, uma ganache branca, podem fazer um brigadeiro, podem rechear com doce de leite. A textura do recheio só tem que ser um pouco firminho para não escorrer, tá? Então, gente, vocês têm que usarem a criatividade. Esses aqui eu vou rechear alguns com uma ganache de chocolate branco que a gente já fez em um outro vídeo. E vou deixar o link do vídeo aqui para vocês assistirem para fazer essa ganache montada de chocolate branco, que é muito gostosa. E no vídeo da ganache eu ensino para vocês
outras maneiras de vocês, a partir da ganache de chocolate branco, fazerem outros sabores. Outro detalhe é não pingar os macarrons muito próximos um dos outros, porque senão, ó, pode ocorrer assim. Claro, né, que se for a opção, vocês podem fazer um casadinho assim de macarrons duplo, mas eu acho que não é o caso. Mas eu quis mostrar para vocês como eu pinguei pertinho, eles se juntaram, para vocês não fazerem igual. Aqui então está a ganache de chocolate branco e agora é só vir assim, ó, eu botei no bico perlê e aí tu vem e faz delicadamente uma voltinha. Não precisa uma grande quantidade, porque o macarrão já é bem doce, tá? Ó, e aí é só dar uma leve pressionadinha, ó. E esse tá prontinho. Ó, esse menorzinho, esse aqui grudou um pouquinho no tapetinho, mas não tem problema, ó. E aí só junta e faz o casadinho. Ó, esses que a gente decorou com granulado. Esse que a gente decorou com esse granuladinho. Prontinhos, macarrons recheados. Qual a validade dos macarrons? Assim, do formato que tá sem recheio, vocês podem embalar muito bem em um pote hermético e congelar por até 30 dias, depois descongelar em refrigeração, tirar e rechear. A partir daí, a validade é 3 dias em refrigeração já recheado. Então, esses aqui eu vou colocar dentro de um pote hermético, vou colocar em refrigeração e ele tem validade de 3 dias. O que eu vou dizer para o meu cliente? Eu vou rechear de manhã, vou deixar na geladeira até a tarde, assim vou entregar. O macarrons, ele pega um sabor melhor, pega toda aquela umidade do recheio em 24 horas, tá? Claro, né, que às vezes a gente quer fazer e já entregar para o cliente para ter uma validade maior. Mas o ideal é sempre tu dizer para o teu cliente que ele tem validade de 3 dias em refrigeração. Quando ele for comer, ele tira da geladeira 30 minutos antes e já pode degustar. Obviamente, a gente sabe que os macarrons são muito utilizados em mesas de doce, não tem problema nenhum, apenas o cliente tem que armazenar em refrigeração e só colocar na mesa no horário mais próximo do evento, tá bem? Se sobrar macarrons no evento, guarda de novo em refrigeração e sempre nessa validade de 3 dias, tá bem? E claro, né, congelado com recheio eu não aconselho porque vai tirar toda a crocância do macarrão, tá bem? Por quê? Porque ele, como vocês viram, ele é, ó, crocante por fora, mas ele tem aquela umidade, aquela maciez por dentro, tá bem? E a gente só consegue manter essa crocância por fora e macio por dentro por apenas 3 dias, porque é merengue, né, gente? Então, essa é a validade dos macarrons. Aqui eu tenho um pouquinho de álcool de cereal, pode ser vodka também, pode ser alguma bebida alcoólica. Vou colocar um pouquinho de pó dourado. Então, se vocês quiserem fazer uma decoração, né, vocês podem também, ó, podem fazer tipo, ó, podem fazer tipo só assim, tá? Podem fazer, ó, respingos em cima do macarrons. Então, vocês podem utilizar
pós dourados, pó prateado, ó. Façam respingos. Podem pintar todo o macarrão se desejar, daí não precisa ser com álcool, ó. Pode vir direto com o pó dourado. Aqui é só de forma demonstrativa, tá, gente? Para vocês verem, ó. Ó, só pintar. O ideal é pintar as bolachinhas antes, tá? Vejam como é mais fácil de pintar ela antes de rechear, tá? Isso aqui, gente, sempre numa bancada limpa para vocês poderem reaproveitar o pó. Ó, muito mais fácil e depois é só rechear. Viram? Então podem decorar conforme a criatividade de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que foi um vídeo um pouquinho mais longo porque eu tentei trazer para vocês todas as técnicas que eu sei de macarrões.